Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Esta semana poderá ser conhecida como a semana da inflação, serão divulgados vários dados do índice de preços no consumidor. O primeiro que teremos então será nos Estados Unidos, portanto, que sairá aqui na quarta-feira, o CPI referente então ao mês de julho. Recordo que mês após mês os vários intervenientes e membros da Fed têm vindo a dizer que irá ser o pico e nesse mês acaba sempre por fazer um novo máximo. Portanto, esperam agora que mais uma vez que julho seja o mês de pico. A previsão aponta para um valor de, neste caso, de 4.9, portanto um pouco abaixo do valor anterior, e no que toca ao Core CPI, um valor então de 4%. Sinceramente não acredito muito, eu acho que irá sair mais acima este valor de inflação. Projeta aqui um valor de inflação de inflação core, portanto esta que diz aqui a inflação base de 4.8, que será acima então dos 4.5, o que a confirmar será então mais um recorde, mas como é óbvio poderá não causar muita turbulência nos mercados, uma vez que a Fed continua a desvalorizar. Mesmo os boomers dentro da Fed, Powell, Waller e também Clarida, foram mudando a sua retórica lentamente à medida que a inflação vai subindo mês após mês, mas ninguém se atreveu a dizer, por exemplo, no início do ano, que a inflação core subiria acima dos 3%, e também ninguém se atreveu a dizer que a inflação poderia chegar acima dos 5%, o que claramente poderá acontecer nos próximos meses. Depois, na terça-feira teremos ainda, já agora referi também o ZUI, indicador então de sentimento económico, será divulgado na terça-feira, e depois teremos também dados da inflação na Suécia na sexta-feira. Normalmente é o único dado relevante para o Riksbank, portanto o Banco Central da Suécia. A projeção do índice de preços no consumidor para julho é de 1,7% quando comparado com o ano passado e, na minha opinião, a inflação deverá aumentar ainda mais durante o segundo semestre, juntamente então com um bom crescimento da economia sueca e também um aumento acentuado da utilização de recursos, o que significa que o risco de novas medidas por parte do Riksbank é bastante diminuto. Por último, e talvez o menos importante deles todos, a inflação na Noruega, que será divulgada então na terça-feira e que antecede então a reunião do Norges-Bank, que terá lugar no final de agosto. Portanto, o Banco Central espera que a inflação core em julho seja de 1,2%, e recordemos que tem sido eliminada de alguma forma o enfraquecimento do NOK nas últimas semanas. O NOK está realmente mais forte, o que levará a uma inflação importada mais baixa nos próximos tempos e, portanto, acredito que a inflação deva permanecer abaixo da meta então do Banco Central dos 2%. Na quinta-feira também teremos aqui dados no PIB no Reino Unido, muito importante, Produto Interno Bruto, também produção industrial, e sexta-feira também teremos aqui o índice de preços no consumidor na Alemanha, em Espanha e também em França. Olhando então para o dia de hoje, em termos de calendário muito fraco, sem nada de especial relevância. Olhando para a janela de mercado, hoje negociamos de forma mista para já. Os futuros do DAX até começaram a abrir então em baixa. Os ganhos acabaram por recuperar, agora está novamente a negociar no vermelho. Também tivemos declarações do membro do BCE, Weidmann, que disse que o BCE poderá alterar a sua atual política monetária se a inflação continuar a apresentar riscos de aumentar. Do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos para já também a negociar de forma mista e olhando aqui para as criptomoedas, continuamos a ter aqui movimentos bastante fortes, com o Bitcoin já a negociar acima dos $43.000 e o Ethereum, apesar de hoje estar a corrigir, mantém-se acima dos 2.900 e mantém também aqui a projeção devido estar os máximos históricos acima dos $4.200. Olhando para o mercado de Forex, o dólar continua a ganhar força, portanto deverá vir retestar então aqui a zona dos 93,20, mantém o seu potencial de subida e, portanto, o euro e a libra continuam então condenados a cair, sobretudo a libra, que tem estado bastante mais fraca. Aliás, nota-se aqui no gráfico do euro-libra uma recuperação do euro em relação
à libra esterlina. Também o AUD e o NZD mantêm-se então em queda em relação ao dólar americano. O iene continua também a ganhar força face ao euro e, sobretudo, face ao iene. Poderá, se quebrar aqui a zona dos 152,76, acelerar este movimento até aqui à zona dos 152,20. Parece que é isso que está a querer acontecer. E o dólar CAD continua para já com uma tendência altista. Depois, na semana passada, ter tido aqui um movimento bastante forte no final da semana. Esta semana abriu aqui nesta zona a consolidar e poderá novamente então disparar em breve. Já o dólar CHF aproxima-se aqui desta linha de tendência descendente. Vamos ver o que é que irá acontecer nesta zona, uma zona muito importante. Olhando para os índices, conforme referi, a tendência é para já de subida, apesar de hoje estamos a negociar de forma mista, o DAX a testar os máximos históricos, o Eurostock 50 também, muito próximo de os ultrapassar. O SP 500 voltou aqui a testar o limite superior deste range, onde negociou durante alguns dias. O Nasdaq mantém-se também perto dos máximos históricos. Dow Jones ainda dentro deste range, não conseguiu ainda quebrá-lo em alta. O petróleo mantém a tendência de queda, já a negociar nos $65. E o ouro e prata também pressionados pelo fortalecimento do dólar. Só referir que hoje, em termos de divulgação de resultados empresariais, teremos a Tyson Foods e também a AMC Entertainment, esta última após o fecho do mercado e a primeira antes da abertura do mercado. Ficamos então por aqui, um bom resto de dia a todos e bons negócios.